Imagine-se em meio à escuridão da noite. O silêncio ao seu redor é cortado apenas pelo barulho dos seus próprios pensamentos. O travesseiro já conhece suas lágrimas, e a sua mente repete as mesmas preocupações, como um eco cansado que nunca encontra descanso. Mas, e se eu te dissesse que dentro de um simples salmo, que talvez você já tenha ouvido sem muita atenção, existe uma verdade escondida, menos uma chave espiritual, que pode acalmar sua alma, restaurar seu sono e transformar suas noites em momentos de cura? Muitas pessoas passam anos buscando paz em remédios, em conselhos humanos, em distrações vazias, quando a resposta, o alívio, o descanso verdadeiro, está oculto entre as linhas de um salmo milenar. Hoje você vai descobrir o mistério que muitos ignoram. E depois disso, suas noites nunca mais serão as mesmas. O mistério escondido nas palavras de Deus. À noite existe um código silencioso, escrito nas páginas sagradas. Palavras que carregam em si o poder de transformar a mais angustiante das noites em um encontro íntimo com o Criador. Este salmo não é apenas uma coleção de versos antigos. É um convite divino sussurrado aos corações que já cansaram de lutar sozinhos contra os fantasmas da madrugada, quando o mundo dorme e você permanece acordado, prisioneiro dos seus próprios pensamentos. Deus está sussurrando através deste salmo: venha a mim, filho, e encontre descanso. Mas quantos de nós realmente escutamos? Quantos de nós compreendemos que estas palavras milenares foram escritas especificamente para momentos como este, quando a alma está despedaçada e o coração clama por paz? A verdade é que este salmo funciona como uma ponte entre o mundo natural e o sobrenatural. Ele não é meramente literatura religiosa. É uma ferramenta espiritual forjada pelo próprio Deus para acalmar tempestades internas que nenhum remédio terreno consegue apaziguar. Cada palavra foi cuidadosamente escolhida para penetrar nas camadas mais profundas da alma humana, onde residem nossos medos mais secretos e nossas dores mais íntimas. Por que esse salmo é um refúgio para a alma angustiada? Pense comigo. Por que algumas pessoas conseguem dormir em paz, enquanto outras passam horas revirando na cama, atormentadas por pensamentos que se recusam a silenciar? A diferença não está na ausência de problemas, mas na presença de algo maior, uma fonte de paz que transcende as circunstâncias. Este salmo específico atua como um abrigo emocional. Construído com palavras que foram inspiradas pelo Espírito Santo, não é coincidência que gerações de crentes tenham encontrado alívio imediato ao meditar nestes versos antes de dormir. Existe algo na estrutura espiritual dessas palavras que desarma a ansiedade, acalma o coração acelerado e convida a mente a encontrar descanso. Quando você está no meio de uma crise emocional, quando a depressão bate à sua porta, quando o medo do futuro paralisa seus sonhos, este salmo se torna mais do que texto, se torna oxigênio para a alma sufocada. É como se cada palavra fosse uma gota de bálsamo divino caindo sobre feridas que só Deus pode ver e curar. A angústia noturna tem uma característica peculiar. Ela amplifica nossos medos e diminui nossa fé, mas este salmo inverte esta equação. Ele amplifica a presença de Deus em nossa vida e diminui o poder que damos aos nossos temores. É um refúgio construído não com pedras e cimento, mas com promessas eternas e amor incondicional. A linguagem espiritual das noites, quando Deus sussurra no silêncio, existe uma linguagem que Deus fala especificamente durante as horas silenciosas da noite. Não é uma linguagem de palavras audíveis, mas de impressões no coração, de paz que invade a alma, de certezas que se instalam na mente, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Durante o dia, nossos sentidos estão bombardeados por ruídos, responsabilidades e interações sociais, mas à noite, quando o mundo se aquieta, nossa alma finalmente tem espaço para ouvir a voz suave do Criador. É neste momento que este salmo se torna um amplificador divino, aumentando o volume da voz de Deus e diminuindo o barulho dos nossos medos. Talvez você nunca tenha percebido, mas Deus tem falado com você através deste salmo todas as vezes que você se sentiu inexplicavelmente em paz. Após lê-lo, aquela sensação de alívio que você pensou ser coincidência, era Deus respondendo ao clamor silencioso do seu coração. Aquele sono tranquilo que veio após você orar estas palavras, era o Espírito Santo cumprindo sua promessa de dar descanso aos fatigados. A linguagem espiritual das noites é feita de sussurros divinos, de toques suaves na alma, de certezas que não dependem de provas físicas. Este salmo é como um tradutor espiritual, transformando a linguagem celestial em palavras que nosso coração humano pode compreender e abraçar. Como esse salmo atua como um bálsamo espiritual sobre a mente, existe um motivo científico e espiritual pelo qual este salmo tem sido usado
em orações noturnas há séculos. Quando declaramos estas palavras em oração, algo sobrenatural acontece. Nossa mente se alinha com a frequência da paz de Deus, é como se nossos pensamentos, que antes corriam desenfreadamente em círculos de preocupação, subitamente encontrassem uma nova direção, menos a direção da esperança. Este salmo funciona como um bálsamo espiritual, que penetra nas camadas mais profundas da mente, onde residem nossas ansiedades mais arraigadas. Ele não apenas oferece conforto temporário, ele reprograma nossa perspectiva, substituindo pensamentos destrutivos por verdades transformadoras. Pense na sua mente como um jardim. Durante o dia, sementes de preocupação são constantemente plantadas por notícias negativas, conversas estressantes, pressões do trabalho. À noite, essas sementes começam a germinar, produzindo frutos amargos de insônia e angústia. Mas quando você medita neste salmo, é como se estivesse plantando sementes de paz, que crescem mais rápido e mais forte que qualquer erva daninha mental. O bálsamo espiritual deste salmo não atua apenas na superfície dos sintomas, ele vai à raiz do problema. Ele não apenas acalma a mente agitada, ele transforma a fonte da agitação. É por isso que pessoas que estabelecem o hábito de orar este salmo regularmente relatam mudanças profundas, não apenas em seus padrões de sono, mas em toda a sua perspectiva de vida. Testemunhos reais. O que mudou na vida de quem orou este salmo, à noite Maria, uma enfermeira de 45 anos, passou 3 anos acordando, todas as madrugadas às 3 horas, atormentada por pensamentos sobre a morte de pacientes que não conseguiu salvar. Médicos haviam prescrito ansiolíticos, terapeutas ofereceram técnicas de relaxamento, mas nada funcionava. Até que uma amiga lhe falou sobre este salmo. Na primeira noite que orei essas palavras, conta Maria, senti como se alguém tivesse literalmente tirado um peso dos meus ombros. Dormi por 7 horas seguidas pela primeira vez em anos. Mas o mais incrível é que nas noites seguintes, mesmo quando lembrava dos pacientes, em vez de sentir culpa, sentia gratidão por ter servido a Deus através da minha profissão. João, um empresário que perdeu tudo na pandemia, relata: eu estava à beira do colapso. Havia perdido a empresa, a casa estava sendo executada, e eu não conseguia dormir pensando em como minha família iria sobreviver. Quando comecei a orar este salmo, não aconteceu um milagre financeiro imediato, mas algo muito maior aconteceu. Encontrei coragem para recomeçar. A paz que senti me deu forças para lutar novamente. Carla, uma mãe solteira de 2 filhos, compartilha: minhas noites eram um inferno de preocupações. Como vou pagar as contas? E se meus filhos precisarem de algo que eu não posso dar? Este salmo me ensinou que existe um Pai Celestial que cuida de nós, quando eu não consigo. Agora durmo sabendo que não estou sozinha na responsabilidade. Estes não são casos isolados. Existem milhares de testemunhos de pessoas que descobriram neste salmo não apenas um momento de alívio temporário, mas uma transformação duradoura em sua relação com Deus e consigo mesmas. A paz que excede o entendimento se tornou uma realidade tangível em suas vidas. O poder da palavra oculta. O versículo que liberta do medo noturno dentro deste salmo. Existe uma frase específica que funciona como uma chave espiritual para libertar a alma do medo noturno. Não é superstição ou fórmula mágica menos, é uma promessa divina que, quando declarada em fé, ativa o poder sobrenatural de Deus em nossa vida. Esta frase específica carrega em si a essência da proteção divina. Quando você a declara em oração, não está apenas repetindo palavras. Está ativando uma cobertura espiritual que Deus mesmo prometeu providenciar. É como se você estivesse dizendo: Deus, eu confio em suas promessas e descanso na sua proteção. O medo noturno tem uma característica peculiar. Ele se alimenta da escuridão e do silêncio. Mas esta frase específica funciona como uma luz espiritual, que dissipa as trevas, e um som celestial, que silencia os sussurros do maligno. Quando declarada com fé, ela não apenas acalma o coração, ela estabelece um perímetro de proteção ao redor da sua mente e do seu ambiente. Pessoas que descobriram esta frase específica relatam experiências sobrenaturais, pesadelos que cessaram imediatamente, sensações de opressão que desapareceram, pensamentos negativos que foram instantaneamente substituídos por paz. Não é coincidência. Palavra de Deus operando de forma sobrenatural na vida daqueles que creem e declaram suas promessas. A verdade que Satanás não quer que você descubra neste salmo. Existe uma guerra espiritual sendo travada pela sua mente todas as noites, enquanto você luta contra a insônia, a ansiedade e os pensamentos negativos. Forças espirituais malignas
estão ativamente trabalhando para manter você em tormento. Mas este salmo é uma arma poderosa nesta batalha menos. E é exatamente por isso que o inimigo não quer que você conheça seu verdadeiro poder. Satanás prefere que você busque alívio em fontes humanas, que oferecem apenas soluções temporárias, remédios que causam dependência, técnicas de relaxamento que funcionam às vezes, distrações que apenas adiam o problema. Mas quando você descobre que pode encontrar paz duradoura e libertação real através deste salmo, você se torna uma ameaça para os planos dele. A verdade que o inimigo tenta esconder é que este salmo não apenas oferece conforto, ele fortalece seu espírito com coragem sobrenatural. Quando você ora estas palavras, não está apenas pedindo alívio, está declarando guerra contra principados e potestades que tentam dominar sua mente através do medo e da ansiedade. Este salmo enfraquece as obras do mal de forma específica. Ele substitui mentiras por verdades, medo por fé, desespero por esperança. É como se cada palavra fosse uma flecha espiritual, direcionada contra fortalezas mentais que o inimigo construiu em sua mente ao longo dos anos. Como transformar sua cama em um altar de paz com esse salmo? Sua cama não precisa ser apenas um local onde você tenta desesperadamente encontrar sono. Ela pode se tornar um altar de paz, um lugar sagrado onde você se encontra com Deus todas as noites. E este salmo é a chave para esta transformação. Primeiro, compreenda que transformar sua cama em um altar não requer rituais complicados ou fórmulas mágicas. Requer apenas uma atitude do coração. A disposição de encontrar-se com Deus em um momento de vulnerabilidade e entrega. Quando você se deita para dormir, você está literalmente colocando-se em uma posição de total dependência menos. E é exatamente neste momento que Deus deseja encontrar-se com você. Antes de fechar os olhos, tome alguns momentos para orar este salmo lentamente, deixando cada palavra penetrar em seu coração. Não se apresse. Permita que o Espírito Santo use estas palavras para ministrar a sua alma. Visualize cada promessa se tornando realidade em sua vida. Sinta a presença de Deus enchendo seu quarto, transformando um espaço comum em um lugar santo. Esta prática simples, mas profunda, pode transformar não apenas sua experiência de sono, mas toda a sua caminhada espiritual. Quando você estabelece este momento diário de intimidade com Deus, você cria um canal aberto para que Ele ministre a sua vida de formas que você nunca imaginou possível. Você está perdendo milagres noturnos porque ignora essa verdade bíblica. Existe uma dimensão espiritual que se abre especificamente durante as horas noturnas, uma dimensão que poucos cristãos conhecem ou acessam. Enquanto você luta contra a insônia ou é atormentado por pesadelos, Deus está tentando operar milagres em sua vida. Mas você não consegue perceber porque não conhece esta verdade bíblica fundamental. Os milagres noturnos não são apenas sobre cura física ou provisão material, embora estes também aconteçam. São sobre restauração emocional, renovação mental, revelações espirituais que só podem acontecer quando a alma está quieta e receptiva. Este salmo é como uma chave que abre esta dimensão espiritual, permitindo que você experimente a Deus de formas que são impossíveis durante o dia. Quantas vezes você acordou com uma solução clara para um problema que parecia impossível? Quantas vezes sentiu uma paz inexplicável após uma noite difícil? Quantas vezes recebeu direção divina através de sonhos ou impressões durante a madrugada? Estes não foram coincidências. Foram milagres noturnos que aconteceram porque, de alguma forma, você se conectou com esta dimensão espiritual. Imagine quantos milagres você perdeu por não conhecer esta verdade. Quantas noites de sofrimento poderiam ter sido transformadas em encontros com Deus? Quantas respostas de oração poderiam ter sido recebidas se você soubesse como acessar esta dimensão espiritual através deste salmo? Uma nova rotina de oração com esse salmo, que vai mudar suas madrugadas, agora que você conhece o poder transformador deste salmo. É hora de estabelecer uma nova rotina de oração que revolucionará não apenas suas noites, mas toda a sua vida espiritual. Esta não é apenas uma sugestão. É um convite para experimentar Deus de uma forma completamente nova. Comece estabelecendo um horário fixo para esta oração noturna. Não precisa ser exatamente na hora de dormir. Pode ser uma hora antes, criando um período de transição entre as atividades do dia e o descanso da noite. Este momento se tornará sagrado. Um encontro marcado com Deus que você aguardará com expectativa. Primeiro, prepare seu coração. Reconheça que você está se aproximando do trono da graça, onde pode encontrar misericórdia e socorro em tempo oportuno. Entregue a Deus todas as preocupações do dia, todos os medos sobre o amanhã. Declare sua dependência total dele e sua confiança em suas promessas. Em seguida, ore este salmo lentamente,
permitindo que cada palavra ministre a sua alma. Não se limite a repetir as palavras. Entre em comunhão com Deus através delas. Permita que o Espírito Santo use este salmo para falar especificamente à sua situação, aos seus medos, às suas necessidades. Termine agradecendo a Deus pela paz que já está sendo derramada sobre você, pela proteção que já está sendo estabelecida, pelo descanso que já está sendo preparado. Adormeça sabendo que você está nas mãos do Pai Celestial, coberto por suas asas, protegido por seu amor. Esta nova rotina não é apenas sobre ter noites melhores. É sobre desenvolver uma intimidade com Deus que transformará todos os aspectos da sua vida. É sobre aprender a confiar nele não apenas com seus dias, mas com suas noites, seus sonhos, seus momentos mais vulneráveis. Sua vida nunca mais será a mesma. Você chegou ao final desta jornada de descoberta, com uma verdade poderosa em suas mãos. Este salmo não é apenas um texto antigo. É uma chave espiritual que pode transformar suas noites mais sombrias em encontros sagrados com o Criador do Universo. A partir de hoje você tem uma escolha: continuar lutando sozinho contra os medos e ansiedades que roubam seu sono, ou abraçar esta verdade milenar que tem transformado vidas por gerações. Você pode escolher permanecer refém dos seus pensamentos negativos, ou pode escolher usar este salmo como uma arma espiritual poderosa contra tudo que tenta roubar sua paz. Lembre-se, você não descobriu esta verdade por acaso. Deus guiou você até aqui porque Ele tem um plano específico para sua vida, menos um plano que inclui noites de descanso, dias de vitória e uma intimidade com Ele que vai além de tudo que você já experimentou. Suas noites nunca mais serão as mesmas, porque agora você sabe que não está sozinho na escuridão. Você tem um Pai Celestial que não dorme nem cochila, que vigia sobre você com amor infinito, e que preparou este salmo especificamente para momentos como este, quando sua alma precisa encontrar descanso em seus braços eternos. A paz que você tanto procurou não está em outro lugar. Está aqui, agora, disponível através desta verdade simples, mas poderosa. Suas noites de tormento podem se transformar em noites de intimidade com Deus. Seus momentos de maior vulnerabilidade podem se tornar seus momentos de maior força espiritual. Não deixe esta verdade se tornar apenas mais uma informação em sua mente. Faça dela uma realidade em sua vida. Comece hoje. Caminhe. Sua alma cansada finalmente encontrou o caminho para casa, menos para os braços do Pai que sempre esteve esperando por você.